Olá, estudantes da Rede Municipal de Educação de Baitaba. Eu sou a professora Suzane. Estamos aqui para mais um ciclo de estudos da área de Humanas, com a disciplina, agora, de História. É importante que nesse momento fiquemos em casa. Sei que a saudade é grande, mas logo estaremos todos juntos. Por hora, aproveitem o momento para estudar bastante. E não se esqueça, fique em casa. Fiquem agora com a disciplina de História, com o tema Revolução Francesa. A Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea. Os historiadores do século XIX imputaram a este acontecimento o caráter divisor entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea por conta da radicalização política que o caracterizou, levando à erradicação da monarquia absolutista na França e contribuindo para a ascensão da burguesia ao poder. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamada de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do Iluminismo. Fora isso, levou o impacto de seus efeitos a diversos locais do mundo, a exemplo do Brasil, com a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, de 1798. Bom, para iniciarmos o entendimento do que causou a Revolução Francesa, é importante entendermos o que estava acontecendo na França naquela época. O que causou a revolta desses franceses? Por que eles queriam tirar aquele governo do poder? A primeira coisa que devemos entender é que a França, antes da Revolução, estava vivendo ainda o chamado Antigo Regime. Mas o que é isso? É justamente o modelo de monarquia absolutista. O rei, o Luís XVI, ele personificava o Estado e reunia em sua pessoa os poderes legislativo, executivo e judiciário. Os franceses, eles não eram cidadãos da França, tá? Como hoje é muito comum no Estado democrático constitucional, que é o modelo que existe em todo o mundo. Mas sim, eles eram súditos do rei, súditos do Luís XVI. Haviam 3 diferentes estados nos quais a população se enquadrava. O primeiro estado era representado pelos bispos do alto clero. O segundo estado tinha como representantes a nobreza, ou a aristocracia francesa. O terceiro estado. Como falar do terceiro estado? O escritor francês Emmanuel Joseph, um pré-revolucionário, descreveu com 3 simples frases o entendimento dele sobre o que seria o terceiro estado. E falou assim: o que é o terceiro estado? Tudo. O que ele tem sido até agora? Nada. E o que ele gostaria de ser? Alguma coisa. Mas você já consegue imaginar quais cidadãos fazem parte deste grupo? O terceiro estado era composto pela burguesia, comerciantes, banqueiros, empresários, e pelos camponeses, ou trabalhadores rurais, sendo esses últimos correspondente a mais de 80% do total da população francesa. Vale lembrar que ao longo da segunda metade do século XVIII, a França se envolveu em inúmeras guerras e conflitos, como a Guerra dos 7 Anos, contra a Inglaterra, de 1756 a 1763, e também se envolveu na Guerra de Independência dos Estados Unidos, dando auxílio e suporte ao mesmo. Ao mesmo tempo, a corte absolutista francesa, que possuía um alto custo de vida, era financiada pelo Estado. O clero e a nobreza, eles não pagavam impostos, não produziam, e viviam do que o terceiro Estado produzia. Soma-se a essa atmosfera 2 crises que a França teria que enfrentar. 1. Uma crise no campo, em razão das péssimas colheitas das décadas de 1770 e 1780, o que gerou uma inflação. 2. Uma crise financeira derivada da dívida pública, que se acumulava sobretudo pela falta da modernização econômica.
No final da década de 1780, camponeses, trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos começaram a exigir uma resposta da corte e do rei quanto à crise que os afetava. Além disso, passaram a reivindicar direitos mais amplos e também uma maior representação dentro da estrutura política francesa. O rei da França, o Luís XVI, também não estava satisfeito com aquela situação, tanto que ele queria fazer algumas reformas. Ele queria usar algumas ideias iluministas para fortalecer o seu poder, mesmo que alguma dessas ideias fossem bem republicanas. Alguns reis, que foram chamados de déspotas esclarecidos, se utilizaram muito dessas ideias iluministas para tentarem se manter no poder e manter assim também a monarquia. O Luís queria melhorar o Estado francês, mas obviamente sem perder o seu poder. E assim, em 1787, convocou uma reunião que foi chamada de Assembleia dos Notáveis, em que participariam o clero e a nobreza, para se discutir justamente a situação dos impostos. Porém, essa ideia não foi para frente. Um ano depois, foi convocado a Assembleia Geral dos Estados. Nessa convocação, os conflitos entre o Terceiro Estado e a nobreza e o clero que apoiavam o rei se acirraram. A Assembleia foi marcada para ter início em 1º de maio e contava com 1.200 delegados, sendo metade deles representantes do Terceiro Estado, que era composto por mais de 90% da população. Uma das votações mais importantes que a Assembleia realizaria seria sobre um novo aumento de impostos. O clero e a nobreza queriam realizar a votação de forma que cada estado tivesse apenas um voto, para que pudessem votar juntos e se manter isentos. Já os representantes do Terceiro Estado entendiam que suas chances de conseguir se opor à elite aristocrática só seria possível se a Assembleia seguisse a lógica de cada deputado ter um voto. Bom, a aristocracia venceu e por 2 votos a 1, votos por Estado, foi decidido que o Terceiro Estado sofreria um aumento de impostos, enquanto os demais permaneceriam isentos. E então, na manhã do dia 20 de junho, com mais de 1 mês e meio de Assembleia, os deputados do Terceiro Estado tiveram uma surpresa ao chegar para a Assembleia no Palácio de Versalhes e encontraram as portas trancadas para sua entrada, o que causou uma revolta entre a burguesia e o povo. Então, a burguesia, o baixo clero e os sans-culottes se reuniram e juntos decidiram formar uma Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição que limitasse o poder do rei. O juramento feito pelos representantes da Assembleia era o de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o lema da Revolução Francesa. Paralelamente a essa disputa política, as manifestações populares em Paris se acentuaram. Essas eram conduzidas espontaneamente pelos sans-culottes. Essa insatisfação popular levou o povo a rebelar-se e, em 14 de julho de 1789, um grupo de pessoas invadiu a Bastilha à procura de armas. Vale ressaltar que a Bastilha era uma prisão onde ficavam os opositores do sistema, os inimigos do rei. Ou seja, a Bastilha era um símbolo do poder do rei, um símbolo de opressão do antigo regime, e sua tomada teria se tornado um marco na Revolução Francesa, fazendo assim com que um fervor revolucionário se espalhasse na França. No dia seguinte à tomada da Bastilha, o rei cede à pressão da população francesa e aceita a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O país passa então a ser uma monarquia constitucional e este documento ficou conhecido então assim como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os girondinos eram da alta burguesia. Estes eram compostos por comerciantes e empresários. Esse grupo pautava suas reformas com foco no liberalismo econômico, no fim da isenção de impostos e taxas para o clero e para a nobreza. Eles eram totalmente contrários ao uso de violência e também eram fervorosos defensores da monarquia constitucional. Os jacobinos eram considerados mais radicais e queriam uma revolução mais profunda, com reformas econômicas, mas também políticas, sendo que alguns deles queriam a erradicação total da monarquia constitucional
e criar, assim, por sua vez, um regime republicano. Girondinos se sentavam à direita na Assembleia e jacobinos à esquerda. Essa divisão foi o que deu origem ao que definimos hoje como esquerda e direita. Entre 1789 e 1791, a França viveu em regime de monarquia constitucional. O rei, ele ainda era um monarca, mas na prática ele não tinha mais o poder de legislar. Bom, nesse período, a França viveu uma ordem política relativamente estável, até que no dia 20 de junho de 1791, a família real francesa, com a ajuda de alguns monarcas europeus, tentaram escapar, tentaram fugir da França. A intenção de Luís XVI e seus aliados era reunir forças estrangeiras para tentar tomar a França dos revolucionários. O plano não funcionou e os fugitivos foram descobertos e enviados novamente a Paris. A guerra devastou as cidades fronteiras da França e foi o motivo para a população de Paris pôr fim à monarquia, que estava atuando contra os interesses franceses na guerra. No dia 10 de agosto de 1792, os parisienses, liderados por um grupo de revolucionários conhecidos como sans-culottes, tomaram o palácio onde vivia a família real. E nesse momento, a monarquia francesa acabava de vez, dando lugar à República, proclamada no dia 21 de setembro. Luís XVI e Maria Antonieta foram presos por alta traição. A Assembleia Nacional, que era eleita por meio de um sufrágio censitário, deu lugar a uma convenção, uma assembleia eleita por sufrágio semi-universal, onde qualquer homem poderia votar, independente da sua renda, menos as mulheres. As reuniões da convenção foram levadas por embates cada vez mais acirrados entre jacobinos e girondinos. Um desses embates se referiu ao destino que levaria a família real francesa. Os girondinos defendiam que eles deveriam ser apenas exilados, enquanto, em contrapartida, os jacobinos, que, por medo de uma volta da monarquia absolutista, defendiam a aniquilação total da família real francesa. Estes últimos venceram, e no dia 21 de janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi levado à guilhotina. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. O regime do terror, liderado pelo jacobino Maximilien de Robespierre. Este não poupou adversários políticos, assim como também não poupou os aliados. Robespierre, o incorruptível. Este deu continuidade a uma agenda de reformas econômicas e culturais na França, ora se aliando a deputados revolucionários, ora a deputados do centro. Seu poder dentro da convenção se deteriorou rapidamente e resultou assim em sua queda, sendo executado na guilhotina em 28 de julho de 1794, o primeiro e principal líder jacobino. No período posterior à queda de Robespierre e dos jacobinos, o diretório foi comandado pelos girondinos, e durante 5 anos, os deputados conseguiram uma série de avanços nas pautas da liberdade econômica, além de uma série de vitórias militares, em especial contra a Áustria e a Itália. Em 1799, a população francesa volta a eleger maioria de jacobinos para a convenção. Essa volta da esquerda francesa ao poder causa temor em girondinos e burgueses, e em conjunto, estes dois grupos apelam para um novo golpe de Estado, mas desta vez não para tomar o poder, e sim para cedê-lo a um novo monarca. E não havia ninguém melhor do que o astuto comandante militar responsável pelas vitórias francesas no exterior, Napoleão Bonaparte. Em 18 de Brumário do ano 8, no calendário cristão, 9 de novembro de 1799, Napoleão toma o poder por meio de um golpe militar e se declara cônsul da França. Esse golpe tem o apoio da burguesia, que enxerga agora em Napoleão um aliado de seus interesses econômicos. Nesse momento, termina a Revolução Francesa.